Então, boa noite a todos. Estamos aqui para assistir o trabalho de conclusão de curso, do curso de bacharelado em instrumentos clarinete, do Departamento de Música da Unesp. Quem irá defender o TCC é o aluno Josué Rodrigues dos Santos Júnior. Então, fará parte também da banca a clarinetista mestre Paula Pires, a quem eu agradeço muito ter aceito esse convite, que está presente conosco, e avisando que esse recital será gravado, e após o final do recital, a banca vai se reunir para fazer os comentários e a arguição pertinente à prova. Como vocês sabem, por causa da pandemia, o TCC deveria estar acontecendo presencialmente, né? Mas, pela situação, não será possível. Então, o que foi feito foi que os alunos gravaram esse recital, gravaram as peças do recital, mas elas não têm interrupções, elas são sem emendas, né? Apenas de um movimento a outro, mas os movimentos estão todos contínuos, sem nenhuma correção. Tá bom? Então, agradeço a presença de todos e está pronto para começar, então, Josué. Sua vez. Boa noite a todos. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. O ideal do recital seria que fosse presencial, né? Tipo, a gente faz o curso, a gente se prepara, mas enfim, a situação da pandemia é uma situação que sai do nosso controle, mas assim, tipo, ele não é presencial, mas ele deu bastante trabalho também, então eu espero que todos vocês gostem bastante do resultado. A primeira obra chama Lide, do compositor italiano chamado Luciano Berio. Ele é um compositor do século XX. Ele escreveu muitas obras instrumentos. Mas no lead, a expectativa dele era que o intérprete pudesse cantar em torno das notas que ele apresenta. Inclusive, ele escreveu essa peça para um clarinetista amigo dele, chamado Eduardo De Bendetti, também italiano. E ele também busca um caráter mais introspectivo na música. Eu vou mandar o link aqui para vocês acessarem no YouTube a gravação, porque o compartilhamento aqui a gente fica muito sujeito às variações de conexão de internet, né? Então eu vou submeter o link aqui para vocês. Pronto, está no chat. Josué, é só acessar, a gente vai todos assistir ao mesmo tempo? Ele é mais um minuto aí. É o tempo de fazer a transição para o YouTube.
Josué, agora a gente volta para a chamada, certo? Isso. Bravo. Obrigado. Eu vou esperar o pessoal voltar aí. O vídeo ficou travando quando vocês assistiram ou deu para assistir tranquilo? Não, tava perfeito. Tava? Tá, tudo bem. Então deu certo. A segunda obra do programa é uma peça que eu sou muito suspeito para falar, a propósito, que é a Sonata do Poulenc para clarinete e piano. Eu gosto muito dessa sonata, tipo, desde muito tempo, assim, e não tinha como não colocá-la no meu programa de recital de conclusão de curso. O Poulenc é um compositor também do século XX, ele escreveu a obra em 1962, no fim da vida dele, e, na verdade, ela foi uma encomenda do Benny Goodman para o Poulenc. Eles tipo, eles se relacionavam, eles eram amigos, né? E a ideia era que eles pudessem estrear juntos, mas não foi possível, porque o Polanyi morreu em janeiro de 1963, antes da estreia. Então, a estreia aconteceu em maio de 1963, com o Benny Goodman tocando e o Bernstein tocando piano no Carnegie Hall. A obra tem 3 movimentos, né? Ele escreveu pensando em outro amigo dele, chamado Arthur Honegger, que ele era um compositor suíço do Les Six, que era um grupo, na época na França, um grupo de compositores. O segundo movimento é a romanza e o terceiro é um allegro com foco. É isso. Eu vou preparar o link aqui para mandar. Só uma observação sobre o Les Six. Na verdade, eles eram um grupo de compositores franceses modernos, mas da primeira metade do século XX, não, tipo, que foi mais ou menos o período de vida e de obra de todos os compositores ali, dos quais Poulenc e Honegger faziam parte. Estou mandando o link da sonata do Poulenc. Aí ele tem um tempinho para todo mundo chegar na sala para ele começar a estreia.
A obra tem aproximadamente 13 minutos e 20 segundos.
Já tem aplauso, né? Não é? Aí, bravo. Jesus. A próxima obra chama Três Peças para Clarinete Solo, do russo Igor Stravinsky, né? Ele compôs em 1918 e publicou em 1919. Importante falar que isso foi algum tempinho depois da estreia da História do Soldado. Isso foi como agradecimento a um filântropo da época chamado Werner Reinhardt. Ele era também clarinetista amador, então ele escreveu em homenagem a ele essas peças. A primeira peça é um movimento mais lento, né? Ele busca uma sonoridade mais contida. A segunda peça ele usa
clarinete em Lá também, só que ele busca uns registros agudos e ele não estipula uma fórmula de compasso, então ele deixa o intérprete bem livre, porém com muitas indicações na partitura de algumas durações de notas e tudo mais. E a terceira, ele usa uma clarineta com som mais brilhante, né, que é clarinete si bemol, e ele usa muito a linguagem do jazz, ele busca muito acentuação também. E é isso. E ele coloca a fórmula de compasso, porém, tipo, elas não tem muita regra, assim, tipo, sei lá, 5/8, depois 2/16, sabe? Tipo, vocês sabem isso também. Enfim, essas são as 3 peças do Stravinsky. Ô, Josué, Oi? a internet saiu do ar quando você estava falando sobre a primeira peça. Ninguém ouviu nada sobre a primeira peça. Sério? Ela voltou só no final da segunda. Você poderia repetir É, de novo sobre a primeira peça? posso sim. A primeira peça é um movimento lento e ele usa a região do Salomão no clarinete e ele busca... É mais uma canção, é um movimento mais introspectivo. E a segunda peça ele busca um registro mais agudo, porém na clarinete em Lá ainda. Ele deixa o intérprete muito livre. Ele não faz fórmula de compasso, mas apesar disso ele deixa o intérprete muito livre, porém com algumas durações de tempo, sabe? Tipo, é uma liberdade assim, mas não propor. E o terceiro vocês ouviram, né? E aqui tá o link.
Boa, Rafa. Boa, José. A próxima obra, então, a penúltima do programa, é Águas Claras, do Edmundo Villani Cortes. Muito legal porque ele é um compositor ainda vivo e, tipo, é um prazer tocar obras de pessoas com quem a gente pode compartilhar a interpretação. Assim. Eu estava conversando com o Sérgio, barra meu orientador, a respeito dessa música e, tipo, ele conta, né, no período que eles davam aula juntos, que ele tenta descrever um riacho na casa dele, na cidade onde ele nasceu, no interior de Minas, né? Então, essa é a ideia da peça. Além disso, o Villani é um compositor, tipo, apesar de ter composto a obra dele num período moderno, tipo, num período de modernismo na música brasileira, né? Ele foi contemporâneo de Villa-Lobos e, tipo, do Claudio Santoro, do Camargo Guarnieri. Ele tem um estilo muito nacionalista. Ele tenta sempre trazer figuras do nosso país para a música dele. E ele tenta sempre trazer figuras de canção para a música também. Ele se manteve no tonalismo numa época que o moderno era, tipo, a onda dos compositores do Brasil, né? O Cláudio Santoro, o Guarnieri e tudo mais. E eu estou mandando o link agora dessa obra. Gente, eu sei que 2 minutos é o modo virtual de fazer.
Bravo, José, foi lindo. Obrigado. Obrigado. Bravíssimo, Josu. Bom, agora. Bravo, José. Bravo. Obrigado, Marcelo. Ouvindo? Tá, tudo bem. Agora a gente está chegando no fim desse recital e também no fim do meu curso de bacharelado na Unesp. Eu queria fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro eu quero agradecer minha família. Minha mãe está aqui, só que ela está assistindo de outro cômodo, sabe? Tipo, tá todo mundo aqui. Eu queria agradecer, mandar um beijo para todo mundo. Queria fazer um agradecimento especial ao Sérgio por esses anos todos aí de orientação e conhecimentos muito valiosos, assim. Tipo, a gente sempre sai da aula do Sérgio achando que precisa estudar, né? Tipo, então, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que são dicas muito valiosas. Quero agradecer a Paulinha também. Primeiro por ter aceito aqui o convite para comprar essa banca e também pelos 3 anos que a gente fez aula e pela amizade, sabe? É muito grande. E uma gratidão muito grande também. Eu queria agradecer ao Marcelo que está aqui. Essa presença é muito especial para mim, porque o Marcelo ele foi meu primeiro professor lá em 2008, no Guri, sabe? E, tipo, a gente aconteceu bastante coisa de lá para cá, eu tenho uma gratidão muito grande. Assim. O Marcelo me conheceu, tipo, magro, aí, tipo, depois eu engordei, depois eu emagreci de novo, tipo, sem cabelo, assim, sem óculos, tipo, nada, assim, desde sempre. Tenho um carinho muito grande por ele. Eu queria fazer um agradecimento também ao Thiago Nagel, que não está aqui. Ele fez um compromisso, mas ele tem me orientado também, eu tenho muita gratidão por ele. E ao pessoal da cultura artística, né, que sem eles eu não teria feito esse recital. Agradecer a Bárbara, o Federico e a Yara, estão sempre apoiando a gente lá. Eu queria fazer um agradecimento muito especial, tipo, para todos os colegas de classe da 51. Eu não vou fazer nominatas aqui, mas, tipo, porque são 5 anos, é muita gente, né? Eu não vou cometer a injustiça de esquecer alguém. Mas, enfim, eu gosto muito de todos vocês e foi muito legal as horas que a gente passou no 51. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguém. Talvez eu esteja, né? Mas, enfim. A Fabrícia não pôde vir também, mas eu tenho um agradecimento muito especial a ela, e ela me deu aula por muitos anos também. Uma época muito importante. O Otinilo, igualmente, assim. Eu sou muito grato a todos esses professores. E é isso, feitos os agradecimentos. Agora, para encerrar, eu vou tocar a sonata número 1 do Brahms. Brahms ele é um compositor romântico, né? Ele escreveu a peça em 1894 para um clarinetista amigo dele chamado Richard Milford. Brahms ele escreveu a obra de clarinete dele no fim da vida, né? Então, tipo, as 2 sonatas, o trio, o quinteto, isso foi depois de 1890. Ele já tinha composto sinfonias, ele tinha decidido parar de compor e, tipo, ele voltou a escrever para clarinete. Enfim, tem uma oportunidade que ele tocou essa peça com o Milford num sarau que teve na casa da Clara Schumann, né? E o Milford tocou também com a Clara Schumann a Fantasia Stuck do Robert Schumann, que a gente também conhece. Enfim, e uma experiência muito legal que ele teve com o clarinete é que ele ouviu uma interpretação do concerto número 1 do Weber, com o Milford tocando num festival, e, tipo, esse foi um dos starts que ele teve para voltar a escrever e concluir a obra para clarinete. Eu vou mandar o link aqui. E eu quero fazer um agradecimento também, que eu esqueci, ao Jordan, que me acompanhou, excelente pianista. E foi muito parceiro, e foi muito difícil gravar na pandemia, mas deu certo, e a gente conseguiu gravar. Então, aí está o link da sonata do Brahms, para encerrar o recital. A sonata tem 21 minutos.
Ê, Josué, bravo. Aê, bravo! Obrigado, pessoal. Obrigado. Sérgio, você tá falando? Você tá mudo. Não estamos te ouvindo. Eu estava mudo. Eu estava querendo dizer que, então, eu vou me reunir agora com a Paulinha, com a banca, e então a gente vai voltar daqui a pouquinho para comentar sobre a prova, sobre o TCC do Josué, tá bom? Eu posso só falar um negocinho antes? Acho que é importante falar, tipo, de como foi o processo de construir esse recital, né? Porque, tipo, por causa da pandemia e tudo mais, eu acho que não é segredo para ninguém, a gente faz aula por online, tipo, mas eu acho que fazer aula online instigou muito mais a criação própria, sabe? Tipo, e não depender tanto do professor, assim, e buscar mais orientação, até porque não dava tempo, sabe? Porque eu acho que todo mundo sabe que a aula online não é igual, tipo, não tem como. Você passa uma hora com o professor na sala, ele pode passar uma hora ouvindo suas gravações, mas não é a mesma aula, sabe? E, tipo, teve essa dificuldade e, além disso, ensaiar, sabe? Tipo, eu fui ensaiar com o Jordan na casa dele, tipo, assim. E a gente fazia muito esse trabalho de mandar áudio também e tudo mais. E a gravação, tipo, ela tá toda editadinha assim, mas foi num take direto, sabe? Tipo, não teve, foi o recital tocando, assim. Então, tipo, foi muito parecido como se tivesse sido ao vivo, né? Tipo, o cansaço foi igual, tipo, porque é muito pesado o repertório, é muito tempo. E, tipo, sei lá, a pandemia começou em março do ano passado, então pelo menos 1 ano e meio sem tocar direto, assim, né? Então, enfim, para compartilhar dessas experiências de como foi preparar esse programa de hoje. Eu justamente ia comentar isso, que eu percebi em você muita liberdade, muita escolha de fraseado que a gente acabou não vendo em aula e que foi decisão sua, diante dessa circunstância mesmo, de não poder ter aula presencial, não poder experimentar coisas, né? Então, assim, ao vivo, através de vídeos, é sempre mais difícil de você equalizar sonoridades, de brincar com timbres, né? De trabalhar as diferentes coloridos, diferentes atmosferas das peças. Então, foi realmente muito. Eu percebo que foi muito difícil, muito trabalhoso de montar, mas eu acho que você conseguiu um belo resultado em todas as peças, né? Não teve problema algum, né? Josué, aproveitando o ensejo, você gravou nessa mesma ordem que você compartilhou com a gente ou você gravou em outra ordem? Uma curiosidade. Porque eu percebi gravei que em você outra estava ordem. diferente ao longo das peças. E aí eu fiquei Sim, com eu essa gravei em outra sensação ordem. de se isso estava relacionado. Uhum. Eu gravei o Brahms primeiro, depois Águas Claras, depois a Sonata do Poulenc, depois eu gravei as 3 peças do Stravinsky e depois eu gravei o Lied. Foi essa ordem Foi de exatamente a ordem gravação. inversa. Você deixou as peças Exatamente. solos para o final. Foi. Obviamente o Brahms consome mais energia, né? Mais embocadura, Sim, tudo, verdade. né? Uhum. Tem uma entrega maior, né? Assim, Verdade. emocional, né? Concentração também, né? É, Muito ligado, muita coisa difícil. né? Bom, se tivesse que comentar alguma coisinha, eu acho só que em alguns momentos você poderia ter fechado um pouquinho a tampa do piano. Somente no terceiro movimento do Poulenc, eu pessoalmente achei um pouco desequilibrado. Mas depois no Brahms não foi tanto assim, por causa da outra, estava muito bem equilibrado os dois instrumentos. Em algum momento só que eu achei que o piano passou um pouquinho, eu diria, mas acho que Entendi. talvez
Mas foi em poucos momentos apenas, assim. Tá. Bom, Sérgio, só uma dúvida, porque a gente está meio que comentando, a gente vai se reunir para voltar só com uma avaliação ou vai ter um momento de comentários na nossa volta? Só para eu saber se eu já faço isso A agora. gente começou a falar, mas na verdade a gente tem que reunir e voltar a falar um pouquinho sobre isso. Ah, então tá. Então Bom, vamos reunir. aí, agora a gente fica só. Como é que a gente sai agora? Fica só o áudio meu da Paulinha? Você sabe, não sabe como é que eu faço, Josué? Isso que Vocês têm o pergunta, WhatsApp né? um do outro? Porque vocês podem fazer uma ligação. Tipo, aí, tipo, não precisa todo mundo sair assim da Enquanto sala você e voltar espera. depois, sabe? Josué, Pode ser, pode A gente ser. espera. você também pode colocar eles numa sala temática. Você Sério? separa Deixa os eu dois, pensar. põe um tempo para eles decidirem e depois eles voltam. Aí ninguém precisa sair. Que bom. Tá. E como fazemos isso? Tô vendo aqui, Sala peraí. temática deve ser aqui nas três bolinhas? Não, aqui não tem uma sala temática. É o Josué que organiza a sala. Aí ele Mas coloca quem ele. dá pra fazer aqui no Meet? Porque, tipo, eu tentei outro dia e eu não consegui, sabe? Eu acho que no Zoom dá pra fazer legal, mas aqui eu não sei. Dá sim. Dá? Peraí, então. Uhum. Nada Em como algum ter uma lugar. assistência técnica, né? Verdade. Muito bom, tá? Esse seria o momento. Eu aqui mais preciso. Nossa, como eu tô apanhando dessas tecnologias, nossa. Todo mundo, Sérgio. Até quem mexe com isso apanhou nesses tempos. Nossa. Muita coisa para aprender. Olha, eu acho que eu não encontrei a opção aqui. Nada relacionado. Ué, então a gente sai e volta depois, se isso for ser mais rápido, a gente se chama ali no WhatsApp. É mais Eu fácil, vou, eu então? vou, tá. Eu vou criar uma reunião pra vocês, eu vou mandar o link pra cada um, tá? Tá. Acho que é melhor. Ah, Sei então lá. faz isso, então. Então, Tá, E beleza, aí tudo a vamos bem. sair gente dessa entra daqui. numa outra sala, né? Isso. Até daqui a pouco. Até. Sim. Mas você vai mandar esse link no nosso WhatsApp? Isso, vou mandar pra Tá, vocês dois. tá bom. Juntasse uma com a outra ia ser lindo, assim. A estrutura do EMEB, toda essa. Nossa, eu tenho essas utopias. Ih, caramba, peraí, vou parar aqui. Boa sorte, Jussu. O que será que o Samuel estava falando bem na hora que eu entrei? Minha orelha estava queimando. Chegou o assunto, né? Chegou o assunto. Chegou o assunto, era pra você, professora. Ah, Vixe, estavam falando da gente, eu acho. pois é. Então, Josué, depois de uma acirrada discussão sobre o seu recital, ficamos na dúvida se você conseguiu passar de ano ou se deveria fazer um repeteco aí, o último. Então, chegamos a um veredito. Então, eu gostei muito do seu recital e pela tudo que você produziu, né? Pelas condições e circunstâncias da gente não conseguir ter mais aulas presenciais e tudo pela qualidade de que você conseguiu de gravação, né? Um estúdio, toda à sua disposição, eu achei fantástico.
E, da minha parte, o seu TCC está aprovado. E a minha nota é 10. Tá bom? Nossa, que legal. Nota 10 do Sérgio, fala sério. Bom, eu não vou ser assim, eu vou dar 7. Não, tô brincando, parei. Agora... Agora, então, eu acho que a Paulinha deve ter alguma arguição para... Se quiser Bom, perguntar ao Josué, candidato, né, alguma coisa. tenho alguns questionamentos para o Josué, mas primeiro eu quero agradecê-lo, né? Agradecer pela confiança, né? Dividir comigo aqui a responsabilidade desse momento tão importante e agradecer por poder fazer parte disso, assim. Foi um recital muito bonito, então agradeço pela sua música, assim, foi muito bonito acompanhar a sua trajetória, né? Eu comentei com o Sérgio, faz 3 anos que eu não te vejo, assim, mais, né, semanalmente, é muito bonito ver tudo que você galgou nesse tempo, é muito bonito ver todo o seu esforço, e esse belo recital é o resultado desse seu esforço diário, assim. E, bom, eu também nunca tinha sido banca de um TCC artístico, mas aí eu me senti na responsabilidade de pontuar algumas questões artísticas que podem, de repente, contribuir aí com os próximos passos que você vai dar a partir daqui. Você foi aprovado, muito bem aprovado, mas eu tenho certeza absoluta que você já tem planos, né? Para depois daqui. Então, eu queria, né, de alguma maneira, que você usasse esse momento, você guardasse esse momento e usasse ele como espelho para as coisas que você quer fazer daqui para frente. Eu costumo dizer assim que é impressionante o tanto que a gente desenvolve depois de subir no palco e fazer um programa. Passa um tempo, a gente olha de novo para aquele programa, nós somos pessoas diferentes, a gente se transformou através da peça, a nossa relação com a peça se transformou. Então, eu imagino que isso foi uma gravação, mas eu imagino que também tenha acontecido, né, uma transformação muito importante aí dentro de você. Eu acho que agora você vai olhar para isso e também vai aprender coisas com esse processo. E, bom, embora extremamente bem captadas, né, o som, a imagem, eu tenho certeza que essa experiência seria completamente diferente se a gente estivesse juntos numa sala de concerto. Sinto muita falta disso, assim, de sentir ali a vibração do seu som encostando em mim e às vezes intencionalmente não encostando, dessa realidade física da sala de concerto. Infelizmente, a gente não teve isso aqui. Mas, não tendo essa realidade e com todas as dificuldades de fazer isso numa gravação, num dia só, num horário só, numa sala que você desconhece. Então, eu imagino, Josué, né? Nós aqui somos todos instrumentistas e a gente tem noção do estresse que deve ser essa situação. Uma coisa seria você fazer um recital lá no Teatro da Unesp que você tocou 5 anos da sua vida, e outra, você chegar no estúdio de alguém, gravar, mais gente envolvida, a pessoa põe o microfone, passa o som, e você fala, meu Deus, meu palheta aqui reverbera muito. Então, eu imagino, né, o estresse que foi tudo isso. Então, você está de parabéns, esse foi um belíssimo, belíssimo trabalho. Mas, artisticamente, tem um comentário. Eu vi que no seu programa, você colocou ali, você começou com um lead, que era uma canção. Quando você tocou Stravinsky, você comentou que a primeira peça se assemelhava a uma canção. E aí eu queria te perguntar, assim, nesse tipo de repertório, por exemplo, século XX, que não necessariamente a gente está falando daquela linguagem lá da ópera, né, que não necessariamente teve aqui, mas talvez a gente não está falando ali daquele romantismo dos leads de Brahms mesmo. O que era o cantar nesse tipo de repertório para você? Eu acredito que cantar esse tipo de repertório do século XX envolve... Tem muito... Travou, Josué. a ver com estar ligado... com o instrumento que está ligado a você e tipo, você tem... Não, voltou, pode continuar. Tá. Eu acredito que tem muito a ver com o instrumento estar ligado ao intérprete, de forma que a gente sempre busca isso em movimentos lentos, né? Eu, particularmente, eu tento fazer isso, por mais difícil que seja, que cantar, tipo, com o instrumento como uma extensão do corpo, sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso,
E, tipo, lógico, tem o que o compositor deseja e tudo mais, tipo, logicamente tem uma partitura para seguir. Mas eu acho que cantar, tipo, nesse caso do repertório que, tipo, tem muitas coisas que podem ser consideradas inconclusivas, acho que tem muito a ver com você conseguir exprimir o que você pensou ou da forma que você cantaria, sabe? Tipo, então, enfim, eu acho que é muito difícil falar que, tipo, é certeiro, assim, olha, eu consegui fazer exatamente o que eu queria. Mas eu acho que eu dei o máximo para fazer com que o instrumento fosse uma extensão de mim, assim, para cantar aquele trecho, sabe? Que legal, Josué. Bonito ouvir isso. Com certeza, nenhum de nós aqui um dia saiu de um concerto falando que conseguiu fazer exatamente o que queria. Isso não existe para ninguém, né? Mas gostei da sua analogia. Bom, seguindo essa linha da extensão de você, eu só queria comentar que eu senti falta do seu cantar, não aquele cantar pejorativo, não pejorativo, mas aquele cantar ligado, aquele negócio que tudo que você canta você tem que ter começo, meio e fim, aquela coisa, né, declamada e bastante operística. Eu acho que a gente pode cantar na neutralidade também, que foi essas duas peças que você escolheu que tinham canções. Mas aí dentro dessa neutralidade, dentro dessa linguagem, tem um jeito de cantar que é colocar a voz diferente do jeito que você está conversando com a gente, que você usa entonações diferentes. E isso eu acho que você podia ter exagerado um pouco mais, né? No próprio Stravinsky, é muito claro, a gente não tem assim ondas de dinâmicas gigantes crescendo e decrescendo, essa neutralidade, eu lembro muito do Sérgio, inclusive, né? Da aula de primeira peça de Stravinsky, ele falando para imaginar neve, coloquei isso até na minha carta do DAD, porque aquilo me marcou muito. E, bom, independente disso, dessa linha reta que a gente constrói, tem lugares diferentes, né? Tarirorira, pó, paró, tarirorira, paró. E aí, esses lugares diferentes, eles não estavam muito precisos. Era só isso. Então, eu entendo que a situação pode não ter ajudado muito, mas eu também tenho certeza que uma prática direcionada para essa precisão, eu gosto de chamar essa prática de ensaio, você sabe disso, né? O ensaio de fazer uma coisa e fazer outra de seguidas vezes, até aquilo ficar muito claro para você como é que é a minha velocidade diária aqui e como é que é aqui. Aqui a minha voz está num lugar e aqui ela está em outro. E eu fiz isso algumas vezes até aquilo ficar normal, até aquilo ficar natural. Treinando desse jeito, você não seria pego de surpresa pela acústica de uma sala diferente ou pela situação de gravação. Do Stravinsky tem um puxãozinho de orelha que eu até anotei aqui, que é o Liberdade Manotropo, do segundo movimento, né? Porque, assim, você tem razão sobre não ter as fórmulas de compasso, mas essa ausência das fórmulas está muito mais relacionada com com ele tirar aquela sensação de agógica do pulso. Então, não tem pulso forte, pulso fraco. Eu perco a sensação de tempo. Mas nem por isso ele deixou de escrever colcheia igual colcheia, 3 semicolcheias são iguais a uma colcheia, que vira ali uma tercina dentro daquela colcheia. E aí, por exemplo, tem lugares que tinha uma semínima que você tocou como se tivesse uma fermata. Tiridó, tarira, e na verdade não tinha fermata, aí um lugar tinha fermata. Então, se eu estivesse fazendo um ditado do seu Stravinsky, eu ia escrever de maneira aleatória ali a duração das notas, que não necessariamente deveriam ser, né? Então, eu pensaria sobre isso, assim, né? Essa liberdade é relativa. Por último, sobre essa coisa de colocação vocal, que eu acho que tem tudo a ver com a canção que você escolheu para começar o seu programa, e terminou com o Brahms, que é um grande compositor de canções também, é que quando eu perguntei da ordem da sua gravação, eu fiquei pensando porque eu vi que você se transformou à medida do recital, assim. Se eu tivesse escutado até o Stravinsky, eu tinha um conceito, eu tinha uma coisa para dizer. Nossa, o Josué está tocando com o pé no acelerador o tempo inteiro, no sentido de sonoridade, de velocidade de ar, som empurrado todo o tempo, assim, tudo. Então eu sentia falta daquela sonoridade, tipo, deixa aí. E depois, né, por exemplo, no Poulenc, eu anotei aqui, o primeiro e o segundo movimentos é isso. Muito, né, são muito ativos e virtuosísticos. Você está de parabéns, inclusive, né? Muito limpo, Josué, muito bem tocado. Parabéns, assim. Eu sei que você conquistou essas coisas, né, a duras penas, assim. Tá de parabéns. Mas aí na segunda peça
tinha uma diferença era para ter uma diferença grande entre o que é o som flutuante e o que é o penetrante. É o flutuante e é o penetrante. E aí isso também não rolava, sabe? Então eu fiquei com a sensação de que todo o Polanco você estava extremamente tenso, no sentido de que você não conseguiu dissipar a atenção para criar uma sonoridade diferente. Isso é uma coisa também que vem da maturidade e da prática, né? O que eu quero dessa sonoridade específica? E aí, mas quando eu ouvi o Águas Claras, eu falei, legal. Agora o som deu opa, eu consegui ver ondas. Em contrapartida, aconteceram acidentes, umas pontas, umas ligaduras que não deu certo, a nota saiu do lugar, e isso é a consequência de ter uma sonoridade flexível. Então, a gente tem que saber lidar com isso, porque não é não é que necessariamente uma sonoridade flexível vai te dar essas pontas. Você tem que jogar com isso, você tem que conseguir tocar flexível e, ao mesmo tempo, ter maturidade para realizar a nota no lugar de emissão correto dela. Então, veio umas pontinhas aí. Eu falei, opa, beleza. E daí veio o Brahms. E você fez dolces maravilhosos no Brahms, por exemplo, sabe? A hora que veio o dolce, e é esse lugar do som que eu senti falta quando você estava cantando, por exemplo. Porque a gente não precisa cantar assim o tempo inteiro, estou empurrando meu som. A mesma tensão que eu preciso colocar para realizar esse staccato rápido do lead, não é a mesma coisa que eu preciso para tocar aquela nota longa do lead. Entende? E aí eu acho que isso é um pouco de maturidade, pensar assim, opa, aqui eu faço de outro. E aí eu ensaio isso, e aí eu fico muito confiante disso, independente, né, da situação, assim. Mas, bom, eu só quis fazer essas pontuações porque eu acho que serve para você usar agora esse momento recital, colocar numa caixinha e guardar e aprender com ela, aprender com o momento, mas, assim, foi um belíssimo recital, Josué, você está de parabéns, assim, altíssima qualidade de áudio e vídeo, né? E eu sei que é tudo mérito seu, você ter conseguido realizar isso dessa maneira. Então, parabéns, obrigada por deixar eu participar disso tudo, e minha nota é 10 também. É. Muito bem, Josué! Bom, gente, eu quero muito agradecer vocês todos, né? Tipo, eu sei que tá tarde, eu sei que tipo deu 2 minutos para cada música, é um tempo precioso, assim, mas eu queria agradecer todo mundo aí, Paulinha, Sérgio, obrigado, todo mundo, Marcelo tá aí também, todo mundo que veio assistir, minha família que tá me assistindo de outro cômodo. Um beijo para todo mundo e é isso aí, gente. Obrigado, muito obrigado mesmo, de verdade. Estou muito satisfeito. A gente pode encerrar formalmente dizendo que o seu TCC foi aprovado com nota 10. Ok? Ok. E aí, se a gente quiser agora, podemos ficar um pouquinho tagarelando, mas... Isso. E fazendo uma foto, Josué, você já fez foto? Fazendo uma foto, Cadê? Não, vamos fazer uma foto. Parece Abre a câmera aí, pessoal, todo mundo. Quer dizer, quem puder, né? Deixa eu ver. Parabéns, essa hora Josué. da noite, né? O povo já deve estar tudo de pijama na cama assistindo o TCC do Josué. Você é guerreiro aqui, cara. Vai, Samuca, abre a câmera aí. Eu sei que você tá aí, cara. Tá, beleza. Cadê o meu povo? Ô, Letícia, abre a câmera aí, a Letícia da minha família. Mas cabe todo mundo num quadro só? Dá para colocar em todos? Cabe mais um aqui. Aê, família do Josué! Agora eles não estão aparecendo Bem, aqui. papai e mamãe. Peraí, tio. Nossa, gente, eu sou muito porta pra fazer essas coisas. Ei, Josué. Aí, agora sim. Tirar foto, hein, todo dia. Lá. Peraí, mais uma. Aí, foi. Ei, bravo, Josué! Bravo, Josué! Bravo, Josué! Obrigado, pessoal. Agora gente, boa noite, obrigado por ter participado. Vou parar.